Cumprimento os irmãos da classe Gideões com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Juscelio. Estamos passando para mais uma breve reflexão a respeito das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos estudando a nossa primeira lição desse nosso segundo trimestre aqui, que vai falar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens como poder extraordinário. Esse é o nosso comentarista da revista, o pastor Elinaldo Renovato. Aqui são as lições que a gente vai estar estudando durante todo esse trimestre de maneira mais específica. Hoje é apenas uma lição introdutória que fala assim: e deu dons aos homens, Depois tem o propósito dos dons espirituais, tem os dons de revelação, de poder e elocução. Cada grupo desse aí, nós temos 3 dons aí dentro desses dons daí, tá bem? E tem o ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de pastor, ministério de mestre ou doutor. Tem também presbítero, bispo ou ancião. E tem o diaconato e também a multiforme sabedoria de Deus. São essas lições que estaremos estudando durante esses 3 meses. Então vamos para a nossa lição propriamente dita, que diz assim: e deu dons aos homens. Temos por texto áureo aqui, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Sempre quando tem na Bíblia pelo que diz, é porque já está escrito em algum lugar, tá bem? Então, essa escritura aqui está se referindo a Salmo de número 68 e verso 18, tá bem? Quando você vai lá, você vai ver essa escrita aqui com mais detalhe, tá bem? Porque aí ele só pegou um recorte do que tinha sido escrito pelo salmista. Não me recordo agora se é o Salmo de Davi, sim. Porque nem todos os salmos foi escrito por Davi, mas esse aí, desta feita, foi escrito por Davi. Tá bem? Para o cantor Mor. Então vamos lá para a nossa verdade prática. Diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Esse noivo, é claro, que é Jesus Cristo. Temos a nossa leitura bíblica em classe, como de praxe, não estaremos lendo, mas é interessante os irmãos dar uma pausinha aí e ler ela, tá bem? Então vamos para o nosso próximo slide, que ainda é a nossa leitura bíblica em classe, também muito interessante essa passagem aqui. E vamos aos tópicos da nossa lição. Os dons na Bíblia, vai falar aqui dos dons lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento e uma dádiva para a igreja, tá bem? Então aqui o Antigo Testamento, no Novo Testamento ali mais voltado para a igreja primitiva e depois uma dádiva para a igreja aí já englobando nós no cotidiano aqui, tá bem? Tem os dons de serviço, dons ministeriais e espirituais e ministeriais, Aí nota que lá na capa ele não colocou aí dons de serviço, colocou só dons espirituais e ministeriais, Mas aí a gente já está vendo aí que tem dons de serviço também, que de qualquer forma também são espirituais também, tá? Mas para ficar mais didático e as pessoas entenderem melhor, tá bem? Tem dons relacionados ao serviço cristão, conhecendo os dons espirituais e acerca dos dons ministeriais, tá? Aí vai falar daqui também de Corinto, que era uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Mas interessante que mesmo com todas essas problemáticas que ela tinha, a Bíblia nos fala que ela tinha todos os dons, ela não tinha falta de dons, É o que hoje nas nossas igrejas às vezes não tem, ou às vezes tem, mas não é manifesto assim como deveria, Os dons são importantes, diversidade dos dons e autossuficiência e humildade. Isso aqui é muito importante, irmãos, quando a pessoa tem algum dom, ter essa autossuficiência e a humildade, tá bem? E aqui eu coloquei aqui porque para os irmãos entenderem que os dons, tem os dons que foi atribuído ao Espírito Santo, tem os dons que é atribuído também relacionado ao Filho, que é o Senhor aí, e tem os dons que é relacionado a Deus, a ação do Pai, tá bem? Então, como nós cremos num Deus trino, dentro de uma trindade, todos esses são pessoas diferentes, com atribuições diferentes, Então, nós cremos aí também
dentro desse contexto bíblico que a Bíblia nos ampara, que cada um também ele tem uma forma de distribuir os dons para a igreja, mas de qualquer forma, quando se junta tudo isso aí, a gente vê que é uma completude de uma obra, né? Então a gente vê que é uma trindade, né? Mas há uma unidade também. Então é o que muitas pessoas não conseguem entender, que há uma unidade, um único Deus, mas numa diversidade, tá bem? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo, tá bem? Então, vamos lá. Aqui fala assim, ó, ora a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, quem? É Jesus. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que é Deus Pai, tá bem? Aqui também vai novamente replicar essa situação aí dos diversidade de dons aí, né, atribuído ao Espírito Santo, do ministério atribuído ao Filho e a operação também aí atribuído ao Pai, que seria o serviço, tá? Mas aqui diz assim que é o Espírito a fonte de todos os dons que ele distribui para a edificação da igreja. Então, de qualquer forma, todos eles são espirituais também. Tá bem? A nossa introdução diz assim, dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através do crente para o seu bem comum. Isso aí é o entendimento da nossa Bíblia de estudo pentecostal. Eu acho que ela aí foi comentada pelo nosso pastor Antônio Gilberto, né? Então é uma visão dentro dele aí, mas bastante interessante aí, tá bem? Então aqui vamos falar dos dons da Bíblia. Aqui no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profeta e outros. Esses outros aí vai entrar os artífices ali para a construção daquelas peças dos tabernáculos, vai entrar os juízes também. Então são pessoas assim, os patriarcas assim, e que receberam assim uma porção do Espírito Santo, porque naquela época era por porção. Agora na nova aliança já é derramado sobre toda a carne, tá bem? Todavia os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança, né? Então vamos lá. Agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Todos os crentes podem receber os dons do Espírito agora, né? Tá bem? Então, quando ele subiu para o céu, ele levou cativo, cativeiro e deu dons aos homens, tá bem? Então vamos lá, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto. Aí eles vão dividir assim, ó. Romanos 12, dons de serviço. 1 Coríntios 12, dons espirituais. E Efésios capítulo 4, versículo 11, dons ministeriais. Agora, quando a gente vai ver numa lista mais didática, a gente vai ver que há uma mudança de classe aqui entre a palavra fé aqui e o discernimento do Espírito. Eu vou estar explicando com mais detalhe no próximo slide, tá bem? Então, mas quando se lê o texto bíblico, é essa relação que a gente vai encontrar. Mas quando a gente vai para um estudo mais divisível, para ficar mais fácil de fixar na nossa mente, e numa divisão mais específica, vocês vão ver que vai mudar aqui, a fé já não vai estar aqui nesse ponto aqui, e assim por diante. Então vamos para lá, dons ministeriais aqui, né? Como já falamos, vamos para a lista de qual eu estava falando, que aqui, por exemplo, que quando nós vemos aqui, vem a palavra de sabedoria, depois vem a palavra de ciência, e o correto dentro de uma ordem para ficar mais fácil da gente entender
ele vem para cá, discernimento do Espírito vem aqui no lugar de fé. Aí continua a fé, dons de curar e operação de maravilha, e esses dois aqui continuam normalmente, tá bem? Então, é agrupado esses aqui, junto, esses verdes, depois os amarelos e depois os vermelhos, tá bem? Já já a gente vai ver como que nós estamos falando, tá bem? Aqui já está aqui mais fácil dos irmãos entender, tá vendo? Que aqui, olha, palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, estava lá embaixo, estava no 7º dom lá, então ele já passou para o 3º. Aí a fé, ela continua aqui, dando a continuidade no 4º aqui, dom de curar, operação de milagre. E profecia, variedade de língua, interpretação de língua. Tá bem para os irmãos entender aqui, o dom de revelação, dom de poder, né, inspiração aí, tá bom? E de repente os irmãos vamos ver essa com a nomenclatura um pouco diferente, como nós já vimos lá na nossa introdução, né? Que tem aí os dons de revelação, tem os dons de poder, e essa inspiração às vezes ele chama de elocução, tá bem? Mas é a mesma coisa, só uma diferença aí, tá bem? Para os irmãos entenderem. Aí aqui a gente tem os grupos espirituais, dos dons espirituais. Aqui a gente tem um grupo dos dons de serviço e tem os dons ministeriais aqui. Aí algumas pessoas às vezes confundem um pouco por causa dessa lista mista aqui. Porque essa lista mista, ela pega tanto os dons aqui ministeriais, e aqui ela mistura aqui também com um pouco de dons de serviço. E também aqui com os dons espirituais, né? E aqui nessa lista aqui a gente pode ver que ela tem uns dons ministeriais aqui, e depois ela mistura também com os dons aqui espirituais, tá bem? Mas só para os irmãos entender, porque de repente os irmãos quando vai ver essa lista, mas porque essa lista aqui não está igual a lista que eu já vi em algumas pessoas falando, toda separadinha. Não, porque essa lista aqui é uma lista mista, tá bem? E essa aqui é uma lista já mais específica aqui. O apóstolo Paulo falou mais específico do serviço aqui, falou mais específico do ministério, e aqui ele falou já de uma forma mais mista, tá bem? Só para os irmãos não ficar assim confuso quando os irmãos deparar com essas listas aí na Bíblia. Aí é interessante, irmãos, ver que Coríntios aqui tem duas listas aqui, né? Do 8 até o 11, né? Aí depois tem do 12 a 29 e assim por diante, tá bem? Tem do 12 também até o 28, depois tem do 12 até o 29 e 30. Então, 1 Coríntios aqui tem 3 listas de dons, tá bem? Para os irmãos ficar bem atentos. A primeira 12, do 8 até o 11, depois 12, o versículo 28, e depois 12, 29 até o 30, tá bom? Então vamos lá, os dons de serviços espirituais e ministeriais. Os dons de serviço trazem a ideia de manutenção desta comunhão dos santos, subtende que quem serve está prestando um serviço a alguém, a saber, os dons de serviço, Romanos 12, né? Vai estar um ministério ofício de diaconal, né? Que é de servir, a exortação, encorajamento, repartir, contribuição e presidir aqui também, aqui de administrar e exercer também com misericórdia, que seria aí o de repartir, né? Então, vamos para melhor, esse de misericórdia aí é o mesmo que o de socorro, né? É o mesmo de socorro, de você atender mais dessa parte aí que nós chamamos ali de filantropia, né? Também de atender as outras pessoas com assistência social, é mais voltado para esse aspecto aí, tá bem? E tem aqui os dons espirituais, é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. Os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra da ciência, aí aqui tem a fé, tem a curas, tem a operação de maravilhas, aí aqui tem profecias, discernimento do espírito, variedade de língua, interpretação de língua. Só para os irmãos se lembrar, lembra que nós
acabamos falando que aqui está conforme o versículo, mas quando a gente quer colocar em blocos, esse fé ele desce um pouquinho para baixo para entrar aqui o discernimento de espírito. Aí continua fé, cura e maravilhas, aí profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Tá bem? Acerca dos dons ministeriais, os dons ministeriais têm o seguinte propósito: capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 12, verso 16, tá bem? Até o 16. Os dons ministeriais aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, tá bem? Então vamos lá, o tópico 3, Corinto era uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Um argumento utilizado pelo cessacionista é que os crentes pentecostais tendem a se achar superior uns aos outros por terem alguns dons. Agora vamos ver o que é cessacionista. Cessacionistas são aqueles irmãos nossos que geralmente não pertencem à mesma denominação nossa, né? Mas eles entendem que a ação do Espírito Santo foi até quando terminou de se escrever as Escrituras. Terminando de escrever as Escrituras, aí cessou-se a manifestação do Espírito Santo. Eles entendem assim. Alguns outros até entendem que foi até aos pais da igreja ali, até os apóstolos. Foi só até aquela manifestação ali, e de lá para cá o Espírito Santo ele não trabalha mais revelando a igreja, né? Então esses aí são cessacionistas, então ele não acredita nos dons, e eles acham que alguns, os pentecostais se acham superiores aos outros por causa de possuir esses dons e acreditar também nesses dons. Aqui o nosso comentarista diz que vai concordar com eles, lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares, tá bem? Não é que deveria ser, mas em alguns lugares, em muitos lugares, isso aí não é generalizado, acontece isso. E o correto seria não ocorrer essa situação, a pessoa se achar superior. Por isso que entra aquela parte lá da humildade lá que nós vimos um pouco lá atrás, né? Apóstolo Paulo trata desse assunto com os crentes de Corinto. Era isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, né? Essa falta de humildade. Então vamos lá, a diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, aí irmãos vai ver que tem lá, capítulo 12, tem aquela lista lá do versículo 8 até o 11, depois tem do versículo 28, depois tem o versículo 29, 30 e 31, uma coisa assim, tá bem? Não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Então aqui ele está falando desses 9 dons, ele está falando aqui lá de 1 Coríntios capítulo 12, mais verso 8, né? Que diz assim, se compararmos a lista de 1 Coríntios capítulo 12, a lista de Romanos e Efésios, veremos que os outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local, né? Então tem essa particularidade aí dos dons de serviço e os dons também ministeriais. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoais. Então, nós não devemos achar que Deus nos deu um dom porque nós somos merecedores. Não, não é pelo nosso mérito, né? Mas é um presente, é dado. Deus dá e ao mesmo tempo Deus também pode tomar, tirar, porque foi um presente, foi dado. É diferente do fruto do Espírito, né? Que são também 9 frutos, né? Então é diferente, que o fruto ele é adquirido, ele, assim como o fruto é amadurecido, crescido, assim, tem aquele processo, né? E então, da mesma forma, o fruto também é diferente do dom, que o dom a pessoa já recebe pronto, tá bem? Não podemos orgulhar e portar-nos de modos arrogantes e autoritário,
no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus, tá bem? Isso aí se aplica até aos nossos dons naturais, porque temos, além dos dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais, tem os dons naturais, que a pessoa já nasce com aquela predisposição para, tanto para estudar, buscar, aperfeiçoar algum tipo de dom natural. Alguns tocam bem e tem esse dom, essa facilidade, e também tem uma facilidade também de se aperfeiçoar, de buscar. Então dificilmente, e tem outras pessoas que têm essa dificuldade e às vezes nem gosta, é uma coisa que ele nem quer, e tem outras pessoas que já quer, mas não consegue. Então tem essa questão desses dons naturais. Mas todos esses dons naturais acabam sendo também um dom também espiritual, porque é Deus, se nós vemos da parte de Deus, todos esses dons acabam também vindo também de Deus. Mas é um dom que pode ser aperfeiçoado, diferente desses dons espirituais que eles já nascem pronto ali para o cristão. Então vamos lá, a conclusão, o estudo dos dons de Deus aos homens, de Deus aos homens, é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Os dons são um exemplo da multiforme graça de Deus. Na nossa próxima lição vamos estudar o propósito dos dons espirituais, mais específico. A gente já falou aqui de uma forma meia superficial, de uma visão meia panorâmica, mas a gente vai ver mais específico durante cada lição, tá bem? Esses aí são os slides aí, que é um crédito aí, que esses slides, a maioria deles a gente pega pronto, alguns que a gente faz uma adaptação. Isso é muito bom, que economiza muito o nosso tempo, porque para fazer uns slides desse gasta muito tempo, e não, a gente que não trabalha só com isso, né? Então ocupa um bom tempo. Então, se os irmãos também quiser dar uma olhada nesse site, quando precisar, esse site é muito importante, eu recomendo, tá bem? Então aí tem o nosso contato, alguma dúvida que os irmãos tiverem, pode estar nos procurando. No mais, que Deus abençoe a cada um, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.